entrevista aqui com o Cláudio Carneiro, que está aqui como um representante do grupo, né, do Observatório de Gestão Pública de Teresópolis, é isso? Na verdade, hoje a gente está aqui representando o Observatório Social do Brasil, né? Assim, a ideia é falar um pouquinho sobre o observatório no Brasil, né? Hoje já está em 105 cidades, né? E falar um pouquinho também da experiência de Teresópolis com o observatório. Eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, seria a minha última pergunta, mas eu acho que a gente consegue ter um parâmetro diante de todo essa trajetória, na verdade, no processo de formação de vocês. No seu olhar especificamente, você acha que o Brasil tem jeito? Tem, isso eu não tenho dúvida, né? Assim, eu acho que cada um de nós, brasileiro, né, tem essa esperança de um país melhor e eu acredito nisso, né? A gente vê várias cidades, né? O observatório é uma semente, né, que mostra muito isso. Hoje a gente participa do encontro assim, nacional, quando vê todas essas cidades juntas, a experiência de cada cidade, né, realmente anima a gente, né? E assim, eu tenho para mim que a maioria dos brasileiros, né, vamos botar aí 95%, são pessoas boas, né? Então o bem sempre vence, tem que vencer no nosso país também. Cláudio, eu comecei com essa pergunta, mas eu vou perguntar para vocês como é que surgiu essa necessidade e, na verdade, ela surge de uma necessidade de você estar criando o Observatório em Teresópolis. Eu queria que você fizesse uma síntese de como é que surgiu essa provocação de vocês estarem criando o Observatório em Teresópolis. Teresópolis, né, como toda cidade, tem lá suas dificuldades, né, e assim, está muito sensível essa questão dos recursos públicos. Mas Teresópolis tem um agravante, que eu acho que ela passou por uma tragédia em 2011, né, que foi a maior tragédia assim, natural, né, uma catástrofe natural, né, do país, né. Naquela região lá morreram praticamente 980 pessoas, em Teresópolis 380, assim, contados oficialmente, aproximadamente. E assim, a gente lá começou a ver várias pessoas da cidade, né, o desperdício do recurso público, né, aquilo que podia ser bem integrar, assim, bem investido, né, na cidade, para recuperar a cidade e confortar um pouco aquelas pessoas que perderam, né, seus parentes, perderam suas moradias, e aquilo não estava acontecendo, né? Então criou uma sensibilidade talvez maior, né, e uma necessidade de uma resposta para isso, né? E aí um grupo de pessoas, de empresários, buscando uma solução, encontrou essa experiência do Observatório Social, que começou... Que já existia uma referência de um outro local e vocês acabaram... Qual era o local de referência para vocês? Olha só, a história do Observatório Social começou em Maringá, né? E começou em 2006. E depois evoluiu muito rápido no Paraná, né, e logo começou a ir para outros estados. No estado do Rio só tinha Niterói e ainda começando. E aí a gente entendeu essa metodologia, entendeu que era interessante e trouxe essa experiência para Teresópolis. E aí vocês, voltando a essa questão dessa experiência de vocês em Teresópolis, vocês têm essa necessidade que acaba surgindo desse desejo realmente de fazer a coisa acontecer. Você fala da questão da tragédia e na prática, como é que foi, qual foi como é que se deu, na verdade? Vocês organizaram empresários e aí vocês... Durante um ano a gente começou a estudar, ver como que poderia implantar esse observatório. Precisa de recurso, né? Então a gente fez um plano de financiamento desse observatório, quem são as pessoas que a gente podia contar. E só aí que fez a implantação, depois de um ano. Então hoje o Observatório de Teresópolis está no seu segundo ano, né, de trabalho. Então nós trabalhamos 2015 inteiro. Segundo ano que você efetivo mesmo. Efetivo, trabalhando. Formalizado, com os recursos, funcionando. Né? E assim, nossa experiência é uma experiência de 1 ano e 6 meses, vamos dizer assim, de trabalho. E assim, com bastante resultado, né? Em 2015, a gente gerou uma economia para o município perto de 6 milhões, né? Só com o trabalho do observatório. Então, assim, quando você me perguntou se o Brasil tem jeito, eu acho que tem, e tenho certeza que tem.
mas de uma forma mais organizada, né? O Observatório Social ele tem um lema seguinte: indignar-se, mas com atitude, né? Então a gente precisa realmente ter uma atitude, né? E essa questão do controle social da sociedade, entender que ela precisa participar, né? Porque a nossa sociedade ela é muito reativa. E a gente precisa migrar de uma sociedade reativa para uma que participa, né? Então também é uma questão cultural que a gente precisa... Essa era a pergunta, uma das perguntas que eu ia te fazer, como é para você hoje, aí fazendo um link em relação a essa primeira pergunta que eu te fiz, o seu olhar em relação assim, hoje se coloca muita culpa, na verdade, no político em si. Isso. Esse político que ele tá ali, que ele não exerce, na verdade é nivelado por baixo, né? Todo político, de certa forma, ele acaba sendo nivelado por baixo. Qual que é o seu olhar em relação à questão do político, desse político que está lá, e como é que você pode avaliar a participação da sociedade, da comunidade? Como é que você vê isso? Então, assim, eu acho que hoje a gente tem um dilema cultural, né? Por exemplo, tem aquele político que ele acha, a partir do momento que ele está eleito, ele pode fazer qualquer coisa, que aquele dinheiro não é dele, né? Ou não é dele, não é de ninguém, vamos supor, mas por outro lado a sociedade tem que entender que aquele dinheiro que financia, né, uma prefeitura, uma câmara municipal, custou o suor de muita gente, né? Porque o imposto é isso, é o suor de muita gente. Então, eu penso que tem que se caminhar para isso. Primeiro, aquele político eleito, ele tem que ter a consciência que aquele dinheiro custou o suor de muita gente. E nós, como cidadão, temos que entender que aquele dinheiro, aqueles recursos também é nosso, né? Que a cidade é nossa, a gente tem que ter esse empoderamento. Então, essa questão de mudar de posição de cultura é que eu acho que vai fazer toda a transformação da sociedade e do político, né? À medida que a sociedade vai se transformando, uma sociedade que participa mais, que cobra mais, né? O político também começa a dar sua resposta, né? Então, assim, essa mudança que eu creio e acredito que vai acontecer. Só para a gente, na verdade tem pouco tempo, o diretor aqui está pedindo para a gente encerrar, mas eu não poderia deixar de perguntar essa questão assim, na prática, vocês têm um trabalho que é feito do Observatório, Ministério Público, Receita Federal, como é que se dá isso? Como é que a coisa funciona? Na verdade é assim, é um monitoramento, né? Assim, o Observatório ele trabalha... Seria um cruzamento de dados aí, né? O Observatório ele trabalha com 4 eixos, que é monitoramento das compras públicas, que é a lei da transparência, ou seja, quanto mais transparente for a coisa, menos chance de ter uma corrupção ali, né? A questão de cidadania da sociedade, então trabalho também voltado para a mudança de postura da sociedade, e uma questão de empresas, né? Que essas empresas, capacitar essas empresas, principalmente empresas locais, para participarem também do processo de compra da prefeitura. Então, assim, são 4 eixos que o Observatório trabalha, sendo que o primeiro eixo, que é o monitoramento das compras, é o que normalmente a gente entende o seguinte: se o dinheiro não sai errado, né, é muito mais fácil, que depois que o dinheiro saiu errado e voltar com ele é muito mais difícil. Então, esse monitoramento justamente para que esse dinheiro não saia errado. Então, quando você te fala, olha, Teresópolis, em 2015, nós conseguimos economizar 6 milhões para a prefeitura, né, para o município. O que são 6 milhões? Ou seja, o dinheiro não saiu errado, ele ia sair errado e a gente conseguiu de alguma forma intervir no processo para que ele não saísse. E você acha que pode ser feito mais? Vocês economizaram 6 milhões, mas você acha que ainda tem? Pode, porque assim, tem exemplos lá, que o tempo aqui é curto, né, que são mudança de cultura, que vai refletir lá na frente. Né? Então, assim, essas mudanças têm... tem uma ação, por exemplo, teve uma lei lá, né, que era uma lei de verba indenizatória dos vereadores, que cada um podia gastar 8 mil reais sem dizer como, vamos dizer assim, sem muito controle. Né? Sem muita prestação de conta. Olha, você pega 12 vereadores, gastando 8 mil reais por mês, né, ao longo de 4 anos, essa brincadeira aí vai passar de 3 milhões e pouco. Né? E nós conseguimos cancelar essa lei. Por quê? E conseguimos que algum do dinheiro, algum recurso que foi usado através dessas verbas indenizatórias voltasse para os cofres. Né? Só que se você multiplicar isso para outros mandatos e tal, esse recurso vai longe. Né? Entendi.
Então, essa mudança de cultura, ela às vezes provoca mais economia do que a própria aquela economia na hora em si, né? Imediata. A última pergunta, e aí eu queria dizer para você, perguntar para você, depois de vocês terem criado o observatório em Teresópolis, como é que é a participação da sociedade e da comunidade com vocês, especificamente lá em Teresópolis? Então, inicialmente a gente tem um grupo de monitoradores. Lógico que durante aquele 1 ano de preparação até a gente conseguir fundar o observatório, a gente fez várias reuniões de conscientização. Então, aquele grupo que a gente tem inicial de mantenedores, que entendeu, comprou a ideia, né? E se comprometeu. Como? Com recurso, né? A partir do momento que eu estou colocando recurso, me comprometi com aquilo ali. Daí para frente é um outro passo, né? A partir do trabalho e do que a gente vai mostrando para a população, você também vai ganhando de alguma forma o respeito, né? E aí o apoio, porque é isso, né? À medida que a gente vai avançando com o trabalho, vai ganhando respeito, apoio e vai ganhando recursos para poder ampliar o trabalho, né? Então é uma escada, né? Que você vai fazendo até conseguir realmente chegar nesse objetivo. Eleições municipais, eu queria que você deixasse seu recado final. A gente está aí à porta já das eleições municipais. A sua última palavra em relação a isso. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa ser bem seletivo, né? Então a gente não pode votar só porque é amigo, só porque é gente boa, mas tem que votar com qualidade, né? De pessoas que têm capacidade, né? Tem que olhar o currículo, igual você vai contratar alguém para sua empresa. Procura, investiga, olha o currículo para poder votar bem. Cláudio, eu queria te agradecer mais uma vez sua presença aqui em Três Rios. Espero que agradeço, é um prazer estar aqui. Que você volte mais vezes para poder estar trocando. Gosto muito de Três Rios, tenho clientes aqui, assim, amigos também, né? Então, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado e até a próxima.